Oi, gente, bom dia. Tô passando, né, minha gente, por aqui para dar desejar, né, um feliz ano novo. Hoje é o dia 31, amanhã é o primeiro. E como este ano eu não vou estar na igreja, eu não vou estar na minha casa, né, eu estou aqui em Caruaru, como eu já falei aí em outros vídeos. Vocês ignorem, gente, essa parte. Aí eu tô aqui em Caruaru, na casa da minha filha. Aí eu vou fazer um vidinho, né, falar pra vocês o que eu passei em 2025. Desde 2024, né, minha gente, que já vinha se arrastando. Mas Deus me trouxe até aqui, minha gente. Aí eu quero dar meu testemunho, deixar aí gravadinho pra vocês. Porque quando eu tiver velhinhas, que eu não lembrar mais muito das coisas, eu vou voltar no meu vídeo e vou ver o que eu passei e o quanto meu Deus esteve comigo e está comigo todo o tempo. Então, minha gente, eu vou começando, né, logo desde 2024, né? E também respondendo o comentário aqui de uma amiga, que ela me perguntou o sítio, como é que tá, se eu ainda tinha plantinhas lá. E aqui nesse vídeo, minha amiga, eu vou falar pra você, né? Sim, aí foi assim, minha gente. Em 2024, eu me apresentou, né? Logo antes já vinha assim os sintomas e depois ficou mais insuportável e eu não falava muito pra ninguém, né? Só eu e o meu companheiro sabia que não estava muito bem. Aí, minha gente, quando foi. Aí depois ele desabafou com os filhos dele, com as filhas. Aí os filhos dele ficavam sempre, Dona Maria se cuide, Dona Maria se cuide. E depois eu passei na ginecologista, aí ela me pediu um exame que foi 3.500. Sem a biópsia, viu, minha gente? A biópsia foi 400. Fora as passagens que vinha, né, pra aqui, pra Caruaru. Aí aí meu companheiro ajeitou o dinheiro, eu peguei 3.000 com ele e a minha filha deu mais 1.000. Aí fez 3, né, 4.000. Aí o que acontece? O exame era 3.500, aí eu fiz esse exame, que era uma esteroscopia. Aí nessa esteroscopia, minha gente, aí acusou, né, que eu estava com câncer de útero. Mas se algum de vocês, minha gente, for assim diagnosticado com que ainda é um tabu, né? Esse nome é um tabu para todos nós. Quando nós recebe assim, vê falar alguém tá com câncer suspeita, a gente fica, meu Deus, mas não se desespere, entregue apenas nas mãos de Deus. E se for para a gente ser curado, Ele vai curar sim, porque Deus é Deus de providência. Ele é aquele mesmo Deus que curou no passado, Ele cura hoje, no presente. Então, minha gente, aí foi diagnosticado, né, depois da esteroscopia, aí minha nora estava comigo, aí o baque foi para ela já ligou para minha menina, aí já foi aquele desadouro, sabe? Depois ela contou para o meu filho, que é o marido dela, o esposo dela. E quando foi, isso foi na sexta-feira, quando foi no sábado de manhã, meu filho chegou lá, que meu filho não leva carta na manga não, sabe? É pei, 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 pronto, e é bom, muito bom a gente ser logo direto. Melhor do que ele estivesse arrodeando. Mãe, parece que é, pode ser, não sei o que. Não, eu já disse logo a mãe. No que o médico fez o exame, ele já disse que é. Só mesmo para confirmar a biópsia, mas já está diagnosticado. Aí quando a biópsia, aí a gente ainda tinha uma fé, né, que podia ter sido um erro. Aí não, gente, quando chegou a biópsia foi realmente, era câncer de útero. E assim que sendo tratado a tempo, dá tempo. Se tivesse demorado muito, não ia dar tempo. Mas com a graça de Deus deu tempo, sim, gente. Aí o que acontece? Foi em 2024, né? Aí nesse mesmo dia, eu vim fazer um exame no dia 24 de... No dia 25 de outubro de 2024. Meu companheiro operou as preces de vesícula no dia 24 e eu fiz o exame dia 25. Tudo de outubro de 2024. Aí a gente já foi se arrastando para 2025, né, minha gente? Aí eu fui para a igreja,
Aí lá tem uma abertura assim para que todo mundo fale o que ocorreu durante aquele ano e tudo. E eu falei para os meus irmãos da igreja que 2024 tinha sido o ano da descoberta e 2025 ia ser o ano da cura. E todo mundo, glória a Deus, aleluia. Que seja feita a vontade de Deus e graças a Deus foi, gente. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Aí meus cabelinhos estão assim, né? Nos meus vídeos, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho um cabelo grande. Às vezes estava bem sofrido, outra hora meu cabelo estava arrumadinho, chapadinho, estava uma coisa linda. Eu pintava meus cabelos. Aí quando eu me vi, assim, meu cabelo, viu? Eu fiquei carequinha, carequinha. Aí eu passei o quê? Dia 30 desse ano, 30 de janeiro, eu passei na médica que ia seguir com os procedimentos, com os pedidos de exame. E foi assim que eu estou sendo acompanhada com ela até hoje. Aí dia 30 de janeiro foi quando eu vim pra cá, pra Caruaru, ainda comprei umas plantinhas, gente. Comprei, assim, quando eu entreguei o problema na mão de Deus, eu disse pra ele, eu disse, Deus, seja feito sobre mim a sua vontade. Se eu tiver cura, eu vou ser curada. Também se eu não tiver de ser curada, seja feita a sua vontade, Pai. Eu descia para o meu quintal, que me acompanha sabe, das minhas plantas. E lá, gente, eu ficava chorando, olhando as minhas plantinhas. Eu disse, meu Deus, como eu queria ter mais uns anos de vida, Senhor, para eu cuidar das minhas lindas plantas, né? Aí, mesmo sem eu saber de nada, mas antes, quando eu descobri, eu comprei rosas do deserto. Eu digo, eu vou comprar, eu quero ser feliz. Não sei até quando eu vou, mas eu quero ser feliz. Aí comprei uma rosa do deserto e 3 mudinhas. Depois, dia 30 de janeiro desse ano que tá terminando, né? Eu comprei mais mudinhas de rosa do deserto e fui comprando plantinhas, né? Aí eu descia para o meu quintal e pedia a Deus, né? Que se fosse da vontade dele, eu ia estar ali para cuidar das minhas plantas. E comecei, né? Aí quando eu comecei a fazer os tratamentos da quimioterapia, aí na primeira, gente, aí já foi logo se soltando meus cabelos, soltando. E eu ali firme e forte, e eu dizia, Deus está contigo, a minha recuperação, a minha cura. E eu abria assim o cabelo e saía assim puxando, minha gente. E ele se soltando, e eu enrolando assim na mão e botando lá um monte. Aí eu vinha para o outro lado. Aí saía juntando, juntando. E acredita que eu não chorava. Hoje eu me emociono quando eu falo sobre isso. Mas naquele momento que eu estava passando, eu não chorava, eu não estava nem aí, sabe? Eu dizia... A médica já me deixou ciente que ia cair meus cabelos, então é o processo do remédio. Aí eu fiquei usando touquinha, eu fiquei usando um lencinho, eu ganhei bastante lenço, ganhei 2 lenços da minha filha, meia dúzia de bandana de uma amiga, mais um lenço que ela me deu. Olha, foi lenço e touquinha que eu ganhei da minha nora à vontade, não faltou. Tem lencinhos ainda lá que eu nem usei, né? Glória a Deus. Tá lá, tá tudinho lá, guardadinho. Aí eu olho, mas quando eu estiver em casa eu vou botar assim na cabeça quando eu estiver fazendo minhas coisas. Eu fiquei muito linda, gente, bem charmosinha, de lencinho, parecia a minha mãe. A minha sobrinha, que também faleceu esses dias, aí ela disse, tia, a senhora tá parecendo a minha avó. Aí eu disse, tô mesmo, carinha redonda, parecendo da minha mãe. Sim, gente, aí eu fui, né, deu testemunho que se eu tivesse ser curada, eu ia ser curada assim. Como eu não estou hoje em casa, estou aqui em Caruaru, eu quero passar esse testemunho para vocês. Aí quando eu vi, né, meus cabelinhos crescendo, depois das quimioterapias, das raios, aí meu cabelo foi crescendo. Aí, porque foi assim, junto, né, eu tomei 2 quimio antes, e 4 junto com as com as radioterapias. Eu tomei 6 quimioterapia e 23 sessões de radioterapia.
no Recife, a rádio era no Recife. Depois eu fiz a braque, foi 3 sessões de braquiterapia, foi no Recife também, gente. Assim a gente ia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas em momento algum, gente, eu me sentia assim doente, sabe? Não me sentia doente, eu só me sentia um pouco mais doente, assim, mais triste, mais parecida assim que eu tava doente, gente. Quando eu fiquei sem nenhum cabelo, né? Mas a não ser isso, aí eu passava assim à noite, né? Ia para o banheiro, aí via minha cabeça sem nenhum cabelinho, eu digo, meu Deus. Eu parava assim, as lágrimas pingavam, sabe? Eu digo, oh, Jesus. Mas seja feita a sua vontade. Aí depois da químio, depois da raido e da braque, aí quando foi um certo dia, gente, eu fui fazer assim, quando eu olhei assim, aí eu olhei assim minha sobrancelha, gente, eu vi que aqui tava bem roxinho. Aí eu disse, olha, parece que vai sair os cabelos. Aí depois eu já vi os penugins de cabelo na minha cabeça, eu já fiquei feliz também, né? Aí eu disse, graças a Deus, aí foi chegando os cabelos. Aí eu ainda tenho vídeo que quando eles começaram a nascer, eles pareciam ser bom, mas quando não é bom, não é, né, gente? Vamos continuar. Aí ele foi e saiu cacheadinho como ele era, né? Aí ele fica bem agoniadinho, aí me deu essa tiara e eu me sinto bem, viu, com ela. Não sei se eu vou deixar crescer, porque ele tá muito desigual, né? Aí eu acho que eu ainda vou dar um corte nele, depois eu vejo. Pintar, gente, eu não quero mais pintar meu cabelo, né? Sou muito grata ao meu Deus por ele ter recuperado. E a pessoa que me ama, ele me aceita com meus cabelos brancos, grisalho. E eu não pretendo pintar mais não, porque quem me ama de verdade é Cristo. E ele me fez, me renovou meus cabelos e eu não quero pintar mais, sabe? Pode ser que eu mude de ideia, mas eu não quero mais. Eu quero me sentir assim uma pessoa viva para Cristo, para as coisas dele, para os ensinamentos dele. Viver com Cristo daqui para frente, porque de onde ele me tirou e a cura que ele me deu, eu só posso ser grata a ele. Aí, minha amiga, eu vou chegar no ponto das plantas, viu? Aí pronto, quando eu vi que eu ia passar por exames, que o problema era sério, aí eu comecei a pegar minhas plantinhas do sítio, minha amiga. Aí eu fui trazendo, aí eu trouxe as minhas orquídeas que estavam lá, eu fui trazendo outras plantinhas, fui trazendo outras, e acabou que lá ficou o quê? Ficou uns pés de croto, ficou umas bacias que tinha rosinha do sol, lá tinha jiboia, tinha lírio da paz, tinha umas caricatas, andantonema, tinha um pé de imbé, tinha umas paraguaense, tinha árvore da felicidade, tinha também hibisco, ficou, minha amiga, ficou bastante plantas lá, viu? Muitas plantas ficaram lá. Aí quando foi, pronto, aí eu fui lá em janeiro desse ano, né? Eu fui animar o meu companheiro, aí eu fui, trouxe mais umas plantas, ele já tinha também operado, né? Isso foi o quê? Ele operou em outubro, aí novembro, dezembro, janeiro, pronto, tava com 3 meses. A médica disse que ele fosse lá no sítio só olhar, não era para trabalhar, não fazer mais nada lá no sítio. Ele não podia mais trabalhar, né? Por enquanto, estava em recuperação. Aí em janeiro eu fui, sendo que antes eu já tinha carregado um bocado, porque eu dizia assim, se eu operar, porque os planos eram operar, né? Se eu operasse, eu ia ficar mesmo sem poder ir para o sítio. Eu já fui trazendo, minha amiga, minhas plantas de lá. Aí as que eram no chão, ou que eu já tinha mudinhas na rua, aí eu não trouxe, deixei tudo lá. Aí quando foi esses dias eu falei, né, com a filha do meu companheiro, a gente sempre tem contato, sabe? A gente sempre se conversa, tudo. Aí eu disse, ô Claudiane, eu queria pedir permissão para qualquer dia eu ir lá no sítio. Ela disse, oxi, dona Maria, precisa a senhora pedir? Vá, vai. Eu disse assim, eu acho que eu vou só porque minha menina dorme até meio-dia.
E para eu ir para lá eu quero ir cedinho. Ela disse, olha, dona Maria, se for assim outros dias, que a gente já tem parado de trabalhar, que ela é sua professora, aí a gente pode até ir mais, senhora. Mas quando eu for lá, minha gente, eu ainda não fui, viu? Aí como eu não fui lá ainda, eu não sei como eu vou reagir, viu? Aí eu fui em janeiro. Aí passou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Estamos em dezembro, gente. Eu não fui mais lá, né? Aí se eu for em janeiro, aí tem feito o quê? Vai fazer um ano, né? Aí assim, minha amiga, aí a filha do meu companheiro disse, né, que tinha lá ainda umas 3 plantas, acho que aquelas mais resistentes, né? Ela não disse o que ficou, mas com certeza ficou, deve ter ficado por lá sem ninguém molhar mais, sem nada. Eu acho que deve ter o imbé, as paraguaenses. Eu também tinha lá um cacto cianinha, muito lindo meu cacto. Aí eu não trouxe ele, como eu também tinha umas mudas cá na rua, aí eu deixei ele lá. Aí também, minha gente, foi tempo, né, que eu passei né, passei por luto também, né. Pronto, esse sofrimento todinho foi, pronto, quando eu comecei as químio, foi em fevereiro. Eu tinha só tomado a primeira químio. Aí eu tinha, minha gente, tomado a primeira químio em fevereiro. Aí quando foi dia 23 de março, Deus levou meu companheiro. Eu tinha ido na quinta-feira, eu tinha vindo para Caruaru na quinta-feira para tomar, tudo de março, viu? Na quinta-feira eu vim para Caruaru para tomar a químio. Aí como já tinha liberado a radioterapia, a minha médica disse, não, você não vai tomar a químio só quando for junto já com a rádio. Com a rádio. Aí o que acontece? Eu não tomei a químio. Isso foi na quinta-feira, eu vim para Caruaru. Na sexta-feira, meu companheiro também veio para Caruaru com a filha dele. Fazer uns exame de coração. Aí quando ele chegou em casa, aí eu perguntei lá como foi. Aí ele disse, notícia não é boa não. Aí eu disse, misericórdia, homem, o que foi? Aí ele disse, tô com um problemazinho no coração. E o médico passou remédio, tudo direitinho. Isso foi na sexta-feira. No sábado ele apresentou-se bem. No domingo, gente, no domingo ele andou bastante, sabe, com os irmãos dele, de carro, tudinho. Na parte da manhã, chegou em casa, almoçou comigo. A gente ficou por lá de boa, né? No domingo, depois ele foi visitar um compadre dele. Aí, quando ele voltou, ele nem chegou, eu não sei, gente, se ele chegou lá ainda, se ele sentiu mal no caminho. E quando ele chegou, já foi passando mal. Eu tava embaixo olhando minhas plantas, aí deu aquela vontade, sabe? De entrar pra dentro. Eu disse, eu vou entrar. Aí eu nem sei, gente, o que foi que deu vontade de eu me pegar dentro de casa. Aí quando eu vim, que eu vi a chave na porta, eu disse, ele nem voltou. Aí quando eu vi, ele tava passando mal. O que foi? Gente, desculpa aí, né, porque é uma história muito, mas foi tudo isso que eu passei em 2024 e 2025. E foi tudo isso, gente, que eu passei. Aí foi os meus tratamentos, foi a partida do meu companheiro, né? Pra quem tá comigo há mais tempo sabe de toda essa história. Teve amigas aí que disse, amiga, não sabia que você tava passando por tudo isso. Que eu fiquei muito tempo em silêncio, sabe? Aí depois eu comecei, né, a ir falando, porque é doloroso, sabe? Mas foi tudo isso, gente. E eu forte, guerreira, cheguei até aqui. Glória a Deus. É por isso, gente, que eu digo, né, que eu acho que eu tenho um propósito na minha vida ainda, não sei. Mas eu estou aqui, viu? Firme e forte. É muito doloroso, sabe? A gente passar por tudo isso. Um câncer,
tratamento, perca, tudo durante o ano. E para quem chegou aqui, até aqui, parabéns, né, gente? Parabéns. Porque teve anos, né, da gente não passar por nenhuma perca, a gente tá ali firme, forte. Mas tem uns anos, tem uns dias difíceis, viu? Muito difícil. Mas eu estou aqui. Deus sabe porque eu estou aqui ainda, né? Aí, por onde minha gente eu puder levar essa palavra de conforto, que se for diagnosticado com uma coisa dessa, não se desespere. Só entregue nas mãos de Deus. Porque Ele fará. Se for pra gente partir, a gente parte, a gente se recolher, a gente é. E é isso, minha gente. Aí 2025 não foi mole. Não foi fácil pra mim. Aí também esses dias aí, foi esse mês ainda de dezembro, eu também perdi uma sobrinha que de oito sobrinhos que eu tenho. Ela era assim um amor. Às vezes a gente não dá valor, por isso que eu digo, viva o hoje, faça o hoje, ame hoje, diga que ama hoje, porque o dia da manhã só pertence a Deus, né? E essa minha amiga, essa minha sobrinha era a que mais me ligava, queria saber de mim, queria, quando eu ia para o Recife, ela queria ir lá no hospital para me ver. E a gente pensa que tem muito tempo, mas a gente não tem. De jeito nenhum, gente. A gente não sabe quando é o último adeus. Não. Aí ela queria me ver, né, lá no Recife, essa minha sobrinha que faleceu. E depois não deu, porque quando eu estava disponível, ela teve um probleminha lá também que ela não pôde ir. Aí a gente não se viu, aí a gente só na glória, né? Na glória eterna, quando Deus recolher, quando Jesus vir voltar aqui recolher todos nós, aí nós vamos se encontrar na glória, vamos confiar no meu Deus que a gente vai se encontrar lá no reino dos céus. Mas aqui não deu mais pra gente se ver. E ela era como o pai dela, que o pai dela era o meu irmão. Assim, amoroso, carinhoso, não media distância para ajudar a pessoa. É um amor. Não é porque Deus levou ela, não. E também, às vezes, a gente só reconhece depois, né? As outras são fora, separadas, a gente não tem contato. A única que tinha contato, Deus levou aí, né? Deus proverá. Por isso, minha gente, que quando eu fiquei sem... Quando eu fiquei assim, sem... Quando Deus levou meu pai e minha mãe, eu disse pra mim mesmo que a família que eu tinha era meus 4 filhos. Aí uma amiga disse, a mulher, teu marido? Eu disse, olha, marido é hoje, não é amanhã não. Agora os filhos são pra sempre, viu? Aí eu conto que a minha família é meus 4 filhos. Amigos, parentes, essas coisas todas, a gente tem, guarda no coração com muito amor, com muito carinho. Mas aquele que pega ali no aro, se for preciso, e nem todos, viu? É os filhos. Se a gente souber criar, der amor, carinho, e a gente precisa neles não estar ali por perto, mas irmão, tio, fulano, cicrano, a gente não conta muito não, só conta com aquilo que Deus lhe deu, né? Aí então pronto, minha gente, aí foi um ano difícil. Esse ano 2025 eu posso dizer que foi um ano difícil pra mim, né? Aí eu fiquei o que, gente? Eu fiquei uns dias assim, umas 2 noites eu dormi na casa de uma filha. Aí depois eu disse, não, eu tenho que voltar pra minha casa, ficar em casa, porque eu não vou viver perambulando, não. Deus me conforta, Deus me dá força, eu quero estar na minha casa. Aí eu fui, já dormi a 3ª noite em casa, aí fiquei, né? Sinto falta, lembro, choro, é aquele fuzuê. Mas lembra do sonho, né, gente, que eu contei pra vocês, que depois que a gente parte, cada um segue o seu caminho. Aí às vezes eu fico assim triste, aí eu lembro, eu disse, não. Permissão de Deus. Quando a gente parte daqui, a gente segue o seu caminho. Até porque não tem mais volta, gente.
Quem partiu não volta. Aí é assim, minha gente, a vida. Então, minha gente, foi assim o meu desabafo, né, 2025. A tarefa, gente, a carga que eu arrastei, mas cheguei até aqui, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Aí eu me sinto assim um pouco forte, meio guerreira, desmorono, né, gente? Porque todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós desmoronam, depois a gente se levanta, a gente fica forte. E é assim, minha gente. Aí meu testemunho, o que eu passei, fora pequenas coisas, né, gente? Porque a gente passa pequenas coisas, a gente passa o quê? Dificuldade na situação financeira. Essa também é uma boa parte, viu? Mas a gente releva. Quando a gente não tem algo, alguém, Deus mostra o Filho de Deus que ajuda, que nos supre. Deus, o Deus de hoje é o mesmo do passado, Ele não deixa faltar o maná na sua mesa. Ele manda o maná do deserto. Quando a gente não está podendo ali, Ele envia. Deus envia sim. Ele envia o maná através de um amigo, de uma amiga, de uma pessoa que nos ama, que nos preza. E é assim, gente, é só gratidão ao meu Deus. Eu tenho muito que agradecer ao meu Deus nesse ano de 2025, que foi luta, foi pesado, Jesus de Nazaré. Mas eu cheguei até aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Só glorificar o nome do Senhor. Sim, minha gente, aí também, né, fui diagnosticada depois dos tratamentos, aí eu fiz um exame, né, a ressonância, e para honra e glória do Senhor, não tinha mais tumor, lesão, não tinha mais nada. Aí esses dias eu fiz o quê? Fiz uma citologia, a menina viu que o problema era no útero, limpinho, uma coisa mais linda do mundo, só a mão de Cristo, né? Aí eu fiz também acho que é o nome assim, gente, Pós-cospia, ou é um nome assim, hoje é um nome complicado, esse nome de ginecologista, viu? Aí, que é como se fosse uma citologia, mas que esse vê bem mais profundo, o colo do útero e tudo. Aí, graças a Deus, ele estava tudo normal, não tinha mais nada, glória a Deus. Aí fui para a médica, ela pediu o que agora? Uns exames de sangue, que eu acho que nesse exame de sangue é que vê, né? Assim também pulmão, fígado, rins, essas coisas, né? Para ver se está tudo limpo, tudo ok, porque eu confio no meu Deus que sim, que vai estar. E também uma mamografia para ver, né? Porque tem gente que diz que às vezes sai de um lugar e parte para outro, aí por isso que a gente fica ainda, gente, uns 5 anos sendo acompanhada, né? Sempre eu vi a minha médica em dia dia 11 de dezembro, e ela pediu para mim ver agora no dia, em abril, né? 9 de abril. Aí, é o que? 5 meses, né? 5 meses depois. É 5 meses depois ela quis me ver de novo. Aí eu vou ficar assim, ela pedindo exame, eu voltando, mostrando, mas para honra e glória do Senhor, não tinha mais nada. Aí é só gratidão, meu Deus, né? Pela minha cura. Então, minha amiga, eu espero que eu tenha lhe respondido, né? Que lá no sítio, minha amiga, vai fazer 1 ano, agora em janeiro, que da manhã em diante, né? Minha amiga já já vai fazer 1 ano. Eu não tenho mais contato com o sítio, eu não tive mais coragem de ir. Quando foi descoberto, né, que eu tava com essas coisas, aí isso foi em outubro, aí em janeiro eu fui ainda lá buscar umas plantinhas, umas coisas, e o resto ficou pra lá. Aí faz 1 ano, sem ninguém molhar, as filhas do meu companheiro todas trabalham, tem os compromissos dela, os 2 filhos que ele tinha, né, 5 filhos, 3 filhas, tudo trabalha pela prefeitura de Panelas, e mais 2 filhos trabalham aqui em Caruaru, são bem estudados, um é enfermeiro lá no hospital que eu faço meus tratamentos. No dia que o pai dele fez a cirurgia, estava todo reunido lá,
esse que é enfermeiro, conhece um médico, foi agilizado, uma bênção de Deus, sabe? Quando a coisa tem de ser curada, quando as coisas têm de a gente viver mais uns dias, a mão de Deus está ali. Também quando diz assim é para ser recolhido, não tem essa historinha não, a gente vai porque o querer não é da gente, o querer é de Deus, né? Aí minha amiga vai fazer um ano agora que eu não fui mais lá no sítio, eu não sei mais de nada de lá. Mas pra honra e glória do Senhor eu vou voltar lá ainda. Eu tô aqui com a minha filha em Caruaru, mas quando eu for pra casa eu vou criar força. Eu sei que não vai ser fácil, viu? Era muito difícil eu ir lá no sítio sozinha. Eu sempre ia, mas ele tava com ele. Eu morei lá acho que bem uns 3 anos. Uns 3 anos mesmo. Uns 3 anos e 6 meses eu morei lá com ele, sabe? Sendo que eu sempre tive minha casa na rua e eu não me abandonava, sabe? Minha roupa de sair, meus documentos, era tudo na minha casa da rua, mas todo dia dormia e acordava no sítio. Às vezes a gente também passa por coisas assim, a gente nem dá esses valores. Hoje em dia eu queria um sítio, eu queria um cantinho assim para dizer, vai, fica. Mas agora não tem mais, né? Talvez no tempo que eu tive, talvez eu nem desse esses valores, mas hoje em dia eu sei. Aí minha amiga, para mim voltar lá no sítio vai ser pesado, eu sei que eu vou me destiorar, mas eu sou forte, eu vou chegar lá, se Deus quiser. Então, beijão pra vocês, desculpa aí, minha gente. Tem gente que já sabe dessa minha história e outros não sabem, né? Que tá chegando muita gente nova no meu canal e muita gente quer saber, né? De onde é Mari. Mari é daqui de Pernambuco, gente. Pernambuco, acho que os lugares mais longe que eu fui da minha vida, gente, no tempo que eu fazia visita, foi no Ceará, no Juazeiro, né? Juazeiro do Padre Cícero. Acho que foi o lugar mais longe que eu fui, foi esse. Mas sempre fui aqui da regiãozinha mesmo de Pernambuco. Beijão pra vocês e até o próximo. Desculpa aí, gente, que o vídeo ficou grande, hein?